devolve, né, na mesma moeda para o outro, você, na verdade, está alimentando um ciclo que vai voltar para você mais cedo ou mais tarde. Assim como a ciência comprovou que toda ação gera uma reação, um outro homem também, que a gente conhece como um divisor de períodos, né? A gente teve Moisés, que veio aí plantando essa ideia de olho por olho, dente por dente, durante muitos anos, e que isso enraizou de tal forma na consciência do povo que veladamente continua até hoje. Mas aí as pessoas esquecem que veio o divisor, né? Que a gente não é só um divisor de datas, ele é um divisor moral. Jesus, a gente pode avaliar que foi a fronteira entre essa visão mais instintiva, mais radical da coisa, e entre o amor de uma forma mais abrangente e incondicional. Foi muito difícil, né, para o povo judaico daquela época entender a mensagem dele. Imagina o olho por olho, dente por dente, sendo confrontado agora com dar a outra face. Como dar a outra face ao seu inimigo, né? Como oferecer a ele a túnica, né? Se ele te pedir, como ainda caminhar mais de 2.000 passos se ele te pedir para caminhar 1.000. Jesus, ele veio trazer justamente a quebra desse ciclo de vingança. Quando ele fala de dar a outra face, é claro, não é uma coisa radical de você ficar esperando alguém te dar um soco ou um tapa sem o seu direito de autopreservação. Não é isso. Quando ele fala dar a outra face, é permitir que o mal que está chegando até você morra em você, né? Para você justamente quebrar e cortar esse ciclo de vai e vem, toma aqui, toma lá, toma aqui, toma lá, que às vezes passa tanto tempo que você nem lembra mais da causa daquela ofensa. Por que a gente está brigando ainda? Os dois podem se perguntar e sei lá. E assim, muitas questões que a gente tem no dia a dia, a gente poderia estar levando de uma forma muito melhor se a gente entendesse essas palavras. A nossa sociedade é muito engraçada, estranha mesmo. Nós temos uma sociedade que há mais de 2.000 anos se diz cristã. Toda a lei cristã tem base nos mandamentos. O primeiro de cara fala amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é a incoerência que a nossa sociedade vive e adoece por desrespeito à simples lei que a rege. Exatamente, né? Se nós nos colocamos como seguidores de Jesus, ou mesmo seguidores de Buda, ou de Krishna, ou seja lá que avatar for, todos pregaram a mesma ideia de amor ao próximo. Mas cadê a exemplificação desse amor ao próximo no nosso dia a dia? Como a gente vai realmente nos santificar, né? Quando você diz, eu sou católico, né? Eu vou à missa, eu me confesso, eu como aquela hóstia, e aí quando eu saio da igreja, eu sou o do dia a dia, né? Ou que vai ao centro espírita, que vai lá e conversa com o pai Joaquim, ou lê uma mensagem do Chico Xavier, né? Acho que sai de lá cheio de amor no coração, mas chega na esquina e o primeiro que fecha ele já está xingando. Entender, né, as religiões
seria mais ou menos olhar para elas com um foco de escolas. Eu acho que para entender tem que estudar, né? Tem que estudar. Muito. Em qualquer religião, se você olhar ela como ela deveria ser olhada, que é a escola moral, é a educação dos sentimentos, né? A transformação. Um alquimista já olharia. Tem que transformar chumbo em ouro. O materialista vai pensar que há uma fórmula mágica que ele vai transformar, né, esse metal tão pesado num metal tão valioso. Mas, na verdade, esse chumbo em ouro é a transformação dos sentimentos negativos, pesados, que arrastam e prendem a gente, prendem a nossa evolução, no ouro do conhecimento, da sabedoria, no ouro espiritual, né, que é a valorização dos conceitos realmente que interessam, que é a paz, que é a ciência, o conhecimento, que ajuda a gente a ser racional. Toda fé que é irracional, né, ela acaba se tornando um fundamentalista, né? Ela se torna radical, e aí você vai de contra a princípios que estão lá na religião de todos, né? Que é o respeito ao próximo, que é a valorização do ser humano, né? Da igualdade. E onde está isso no nosso dia a dia? Se a gente vê grupos, uns falando mal uns dos outros, uns criticando os outros sem entender a visão que o outro tem em cima daquilo. Isso a gente encontra em todas as escolas, todas as etapas. Algumas escolas que se dizem, às vezes, mais especiais do que as outras, que não, simplesmente buscam não entender a visão que a outra tem. A gente vê isso em todas elas, como, por exemplo, os espíritas também. Eu vejo muito espírita rotulando e colocando dogmas naquilo que deveria não existir, né? Kardec, que preparou o espiritismo para ser um estudo de religião, para que se voltasse aos conceitos originais do Cristo, que era o amor ao próximo, que era o crescimento. E que evoluísse sem dogmas. Exatamente, que evoluísse, como o Almar está falando, sem dogmas. E aí as pessoas começam a criar e rotular. O espírita kardecista. Se é umbandista não é espírita. Se é espiritualista. E vão separando. Eu, infelizmente, já ouvi tanta barbaridade dessas pessoas que deveriam não pensar dessa forma. E vão separando em vez de unir. Que era o sonho de Dr. Bezerra de Menezes, que era a união de todas as classes, todos os sistemas, em volta de um objetivo comum. Isso pode ser tema para uma próxima oportunidade, até porque é um tema maravilhoso. Com certeza. Vai trazer a quebra desses dogmas aí religiosos. Então vamos fazer isso. Universalismo, vamos dizer assim. Próxima quarta-feira a gente continua aí com... Vamos falar um pouquinho de tudo, né? Isso aí. De todas as religiões, um pouquinho de dogmas, um pouquinho de cada coisa. Então vamos encerrar com o texto de hoje, para a gente meditar aí durante a semana, aí, o restinho da semana, né? Se chama Valores. A cada um será dado conforme a sua obra. Jesus, nosso amado instrutor, nos alerta com esta máxima para a responsabilidade que possuímos na construção de um mundo feliz, não existindo assim milagres ou eventos sobrenaturais para transformá-lo. Cada um deve trabalhar buscando o seu melhor para que este se some ao melhor dos outros, sendo muito importante valorizarmos o bem, em vez das sombras que nascem do apego às coisas da matéria. É hora de compreendermos que a matéria não existe como não é compreendida. A ciência comprovou este fato, mostrando que ela é apenas energia condensada.
E assim como a água que vai do gelo ao etéreo vapor, que ganha o céu, a alma humana se condensa no corpo somático para vivenciar o seu ciclo de aprendizado na Terra, voltando ao seu estado etéreo depois deste. Diante das dificuldades e problemas cada vez mais intensos e frequentes, devemos sempre lembrar de exaltar o bem e deixar de lado nossos medos e condicionamentos. Mesmo que aparentemente o mal se mostre forte, ele é apenas sombra, e elas se desfazem com a luz do bem. Vamos caminhar pelo vale da sombra e da morte e nada temer, pois Deus está conosco. A vingança, o medo, a ansiedade, a depressão, o desespero somente gasta nossas forças vitais, nos afastando das intuições que vêm do alto, do amor, do plano espiritual mais elevado, que poderia nos dar suporte para superar diversas situações. Essas transformações vão ocorrer em todo o mundo e serão tanto a nível particular quanto coletivo, sendo que o resultado dessas transformações vai depender diretamente das atitudes de cada um. Que possamos ter a naturalidade da lagarta, que entra em seu casulo sem medo de transformação, que lhe dará asas para voar alto em direção ao nosso Pai e Mãe maior, que espera o nosso despertar. Queridos internautas, boa noite a todos, um bom final de semana para vocês. Boa noite, José Maia. Boa noite.